primeiro passo importante para identificar essas modificações que o advérbio provoca é reconhecer o advérbio. E para isso, dois aspectos dele vão ser fundamentais. Um diz respeito à forma, outro diz respeito à relação. Essa classe que nós chamamos advérbio tem a propriedade de ser composta por palavras que nunca mudam de forma. Então, é possível dizer que o advérbio é uma palavra invariável, ou seja, ele não sofre modificações para indicar masculino ou feminino, singular ou plural, não varia, não muda de forma. No que diz respeito à relação, é fundamental saber quem é que o advérbio modifica. E aí, as possibilidades são quatro. O advérbio pode modificar um verbo, o advérbio pode modificar um adjetivo, o advérbio pode modificar até mesmo um outro advérbio. E, por fim, o advérbio pode modificar um enunciado como um todo. Bom, nós veremos exemplo de cada um desses casos, sempre identificando essa palavra invariável que se relaciona a essas outras. E nós vamos partir de uma frase do cantor e compositor Lobão, em uma canção em que ele homenageia Caetano Veloso, e aqui um verso diz: "A bossa já não é tão nova". Aparecem três advérbios nessa frase curta, e é com base nela que aqui estão elaboradas essas outras frases. Ela mesma está aqui, é a frase 3, mas antes de chegar a ela, vejamos aqui uma primeira, que diz: "A bossa não é nova". Você vê que a frase do Lobão, claro, é uma referência ao estilo musical conhecido como bossa nova, não é? E aqui é uma contraposição a essa ideia. Segundo essa frase, a bossa não é nova. Bom, essa palavra não aqui é ligada a um verbo, no caso é o verbo ser, e não é difícil observar que ela modifica o sentido desse verbo. Afinal de contas, não ser é exatamente o oposto de ser. Essa modificação do verbo é provocada aqui por um advérbio. Na segunda frase, a bossa não é tão nova. O advérbio que eu quero destacar é esse tão, que está associado agora à palavra nova, que não é mais um verbo, como no exemplo anterior. Agora nós temos um caso em que se modifica um adjetivo. Afinal de contas, nova está aqui no feminino e no singular para concordar com bossa, não é? A bossa não é tão nova, é o que se afirma agora com esse acréscimo de um advérbio. Uma coisa importante observar é que a alteração de uma frase para outra é mais substancial do que talvez pareça num primeiro momento. Observe, ao se afirmar que a bossa não é tão nova, se afirma que a bossa é nova, só não é tão nova quanto possa parecer. É diferente da frase anterior em que a bossa é velha. Afirmar que a bossa não é nova equivale a afirmar que ela envelheceu, que ela é velha. Afirmar que a bossa não é tão nova não equivale a dizer que ela é velha. Ela continua sendo nova, só não numa intensidade maior. Bom, essa alteração, como se nota, é o acréscimo do advérbio tão que provoca. Em "a bossa já não é tão nova", que é o verso de Lobão, quero destacar aqui esse advérbio já, que modifica esse outro advérbio não. Então, aqui nós temos um caso em que um advérbio é modificado por um outro advérbio. Esse já aqui indica que no passado a bossa foi tão nova, hoje já não é tão nova. Essa mudança em função do tempo que fica aqui pressuposta nesse já. E por fim, sinceramente, a bossa envelheceu? Apresenta um advérbio que agora se refere não a uma palavra específica da frase, mas a todo esse enunciado: a bossa envelheceu. O que acontece é que, com esse sinceramente,
se explicita a visão de quem faz a frase sobre esse enunciado. É como se o enunciador aqui dissesse: olha, não estou brincando quando eu digo isso, é uma frase que eu digo com franqueza, com sinceridade. Sinceramente, a bossa envelheceu. Aqui, portanto, é um caso em que o advérbio se refere ao enunciado como um todo. É nesse sentido que aqui nós dissemos que o advérbio pode modificar um verbo, um adjetivo, um advérbio ou o próprio enunciado.